Em todo o planeta, os animais se deslocam incessantemente, cruzando montanhas, rios e oceanos com o único objetivo de viver, reproduzir-se e perpetuar a vida. Bem-vindos às maiores migrações do planeta, onde a vida é contada com passos que nunca param. As maiores migrações do planeta. O sol acaba de nascer no horizonte sul do Serengeti, criando uma paisagem de sonho. A luz dourada se filtra através da névoa matinal, cobrindo as pradarias aveludadas e encharcadas pelo orvalho noturno. O canto dos pássaros ressoa no ar, misturando-se com o suave sussurro do vento que sopra entre as acácias, dando início a um novo dia na famosa terra selvagem da África. Em meio a essa paz, um som surdo e grave vai aumentando até se tornar o rugido familiar de centenas de milhares de antílopes gazelas que estão se reunindo. Os rebanhos se estendem até o horizonte, avançando em fila indiana em direção à região de Nutu e à reserva natural de Ngorongoro, onde começa a vida e também a viagem mais longa e difícil do planeta. A estação das chuvas chegou, despertando a vida das entranhas da Terra. E é precisamente neste momento que começa o maior parto coletivo do mundo. Nas pastagens verdes, as antílopes fêmeas se esticam para dar à luz, cercadas pela proteção do rebanho. Em apenas alguns minutos, um pequeno antílope dá seu primeiro suspiro. Recém-nascido, o bezerro levanta-se cambaleante sobre suas patas trêmulas. Ele tenta dar seus primeiros passos entre os gritos de sua mãe. Mas enquanto a vida acaba de brotar, o perigo já espreita. Não muito longe, entre a grama alta e dourada, um par de olhos brilhantes cintilam, são os de um javali manchado. Eles vinham seguindo o rebanho desde o amanhecer. O cheiro de sangue e leite fresco no ar era irresistível para eles. O bezerro, embora tivesse apenas alguns minutos de vida, havia entrado na mira dos famosos predadores. Sem fazer barulho, as hienas manchadas se agacharam e avançaram rastejando no chão.
A distância entre a vida e a morte agora se reduzia a alguns segundos. E no Serengeti, o instinto é o único que decide quem seguirá em frente nesta grande migração. O javali saiu disparado da grama, indo direto para o bezerro, que tremia sobre suas patas recém-nascidas. Mas antes que ele pudesse se aproximar, a mãe do antílope se lançou sobre o predador e deu-lhe uma forte cabeçada. O ataque inesperado faz o hipopótamo recuar. A mãe da gazela continua rugindo e perseguindo-o, disposta a lutar até a morte, se necessário. O hipopótamo hesita e se afasta, deixando a mãe e o filhote aconchegados no meio da pradaria. Naquele instante, a vida venceu a morte graças ao instinto maternal feroz e inabalável. Quando a estação das chuvas termina, a pradaria seca sob o sol escaldante e a manada de antílopes começa a sua jornada para o norte. Ao mesmo tempo, as zebras continuam liderando o grupo com sua memória precisa da rota, o que lhes permite evitar as áreas de pastagem esgotada. Elas são a bússola viva da grande migração. As gazelas e os elandes seguiam-nas, formando um rio em movimento entre a erva e a terra. Cada espécie tinha a sua própria estratégia de sobrevivência, mas todas estavam ligadas ao mesmo ciclo implacável da natureza. Quando a manada entrou no corredor de grumeti nas florestas próximas, o perigo espreitava sob a densa folhagem. Naquele silêncio suspeito, o mais leve ruído de passos pode ser um sinal da morte. Um grupo de antílopes atravessa cuidadosamente o tapete de folhas secas, com as orelhas em pé e os olhos muito atentos. São animais ágeis e muito cautelosos, mas na espessura da floresta a velocidade não é sua única vantagem. Em um galho alto, um leopardo está imóvel, seu corpo quase se confundindo com o tronco escuro. Seu olhar está fixo em um filhote que se afastou alguns metros do rebanho. Não há vento. O tempo parece ter parado.
vida acaba em silêncio. Nem um rugido, nem sangue derramado. Esse é o estilo deste predador solitário, mestre da sutileza, da precisão e da implacabilidade. Quando o silêncio volta sob o dossel da floresta de Grumeti, o rebanho de antílopes entra na zona de árvores baixas. Na ampla savana exterior, começam a ouvir-se ruídos surdos, o bater dos cascos contra o solo seco e os relinchos dos cavalos selvagens. Os cavalos selvagens, com sua constituição robusta e sua pelagem característica preta e branca, lideram um grande grupo em sua viagem para o norte. Eles não apenas se deslocam junto com o rebanho de antílopes, mas também atuam como guias, graças à sua excelente memória das rotas migratórias e das fontes de água sazonais. Mas a viagem dos cavalos selvagens não é segura. Os leões escondem-se atrás de montículos de terra seca e rachada, esperando que o rebanho se aproxime. Não tem pressa. Observam, avaliam cada passo, procuram pontos fracos e só então agem. No Serengeti, nenhuma espécie está realmente a salvo. Mesmo os mais fortes e astutos podem tornar-se presas se baixarem a guarda por um instante. Após meses vagando por áreas de pastagens secas e queimadas, a manada migratória chegou ao rio Mara, o último grande obstáculo e também o ponto culminante da migração. À sua frente se estende um rio profundo, com águas turvas que fluem entre duas margens desmoronadas. Não há caminho de volta, do outro lado os esperam pastagens verdes, sua esperança de sobrevivência. Todo o rebanho se agrupa em grandes bandos, indeciso. Os que estão na frente se aproximam da beira da água, cheiram a lama e olham de um lado para o outro em busca de um ponto para atravessar. O ar está tenso como a corda de um instrumento. Atrás, a pressão de milhares de indivíduos os empurra e os impede de esperar mais. Então, um cavalo zebra se lança na água. Seguem-no, um após o outro, os antílopes, as gazelas e os impalas, que se lançam na água como uma cachoeira.
A água espirra e fica branca, e os relinchos, os bramidos e o som dos cascos contra as rochas ressoam por toda a margem. Mas eles não estão sozinhos na água. Lá embaixo, os crocodilos do Nilo, criaturas gigantes que permaneceram imóveis por semanas, começam a se mover. Seus olhos frios emergiram da superfície. Eles não tinham pressa. Esperavam o momento certo. Então, um golpe sacudiu a água. Um antílope foi arrastado para o redemoinho. O sangue se espalhou pela água marrom. Em seguida, outro crocodilo atacou e mordeu a pata de uma zebra, girando com uma força devastadora. A travessia do rio Mara dura apenas alguns minutos, mas para muitos animais é o fim de suas vidas. No entanto, a maior parte da manada consegue atravessar. Encharcados, com a pele rasgada e feridos, mas vivos. E do outro lado do rio, a verdejante pradaria se abre como uma recompensa final para aqueles que foram fortes o suficiente. A migração continua e o ciclo da vida não para. Quando a curta estação das chuvas começa a cair sobre as planícies do sul no final de outubro, os primeiros brotos de grama surgem da terra seca. O céu do Serengeti volta a ressoar com trovões que são um sinal silencioso para que milhões de animais retornem ao lugar onde começaram a jornada mais difícil de suas vidas. E quando os últimos passos da manada pisam a grama úmida do sul do Serengeti, em outro lugar distante, do outro lado do oceano, outra viagem milagrosa começa. No vasto mar, uma tartaruga marinha, após muitos anos vagando pelo oceano, dirige-se silenciosamente para a praia onde nasceu. Apesar de ter nadado milhares de quilômetros, atravessando ondas gigantes e correntes violentas, seu instinto a guia de volta para casa. Sob a luz fraca da lua, a tartaruga rasteja silenciosamente pela areia. A cada respiração lenta e cada movimento decidido, ela cava um buraco, põe os ovos e os cobre com areia, deixando para trás centenas de ovos minúsculos, e volta para o mar. O sol ainda não nasceu, mas o céu oriental já está clareando. A luz suave tinge a areia de uma cor cinza acinzentada.
O som das ondas quebrando suavemente na costa se mistura com a brisa marinha que traz a umidade do oceano. Em uma praia deserta, os primeiros movimentos parecem muito pequenos, muito suaves. Do interior da areia, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Então, como por magia, pequenas tartarugas do tamanho da palma da mão começaram a aparecer na superfície. Elas saíram de seus ninhos com suas forças fracas, agarraram-se à areia, agitaram as patas e abriram os olhos. A luz que se refletia na superfície do mar era a única coisa que lhes servia de guia. Sua primeira viagem era também sua primeira prova de sobrevivência. Os filhotes começaram a correr em direção ao mar com passos pequenos e apressados, mas cheios de instinto. No entanto, a praia não era um lugar seguro. Dos arbustos da costa, as gaivotas e os garças descobriram o movimento. Elas se lançaram das alturas, como balas, contra os grupos de tartarugas. As primeiras foram capturadas antes de chegar à água. Os filhotes continuavam avançando como se corressem contra o tempo, contra o destino. Não tinham dentes, nem garras, nem ninguém para protegê-los, apenas seu instinto e seu ardente desejo de viver. Finalmente, alguns poucos sortudos conseguiram tocar as ondas. O mar os abraçou, frio, imenso, indefinido, mas era o lugar ao qual pertenciam. Das centenas que nasceram, apenas alguns conseguiram sobreviver e crescer. Mas na natureza, a vida não é medida pela quantidade, mas pelo ciclo que se repete. Quando os primeiros ventos frios sopram na tundra desolada do Ártico, a terra começa a endurecer sob uma camada de geada. As primeiras manchas brancas que cobrem as florestas de bétulas nuas anunciam o inevitável a chegada do inverno. No Alasca, Canadá e norte da Sibéria, os renas selvagens, os resistentes herbívoros do norte, iniciam a maior migração do mundo animal terrestre. Mais de 300 mil exemplares formam rios vivos que atravessam a neve, as florestas e os rios congelados em busca de terras mais quentes ao sul. Os renas não correm apenas sobre a neve. Graças às suas patas especiais, eles se movem com facilidade sobre o gelo e atravessam rios congelados.
As grandes manadas sempre têm indivíduos que vão à frente para explorar o caminho, as fêmeas grávidas no centro e os filhotes grudados nas mães para se protegerem do frio e dos predadores. Nessa longa viagem de milhares de quilômetros, o perigo nunca está longe. Os lobos cinzentos do Ártico seguem os rebanhos durante dias. Eles escolhem os mais fracos, os perseguem com perseverança e, quando chega a hora, atacam em grupo com sua famosa organização. O clima é o maior inimigo. As tempestades de neve podem durar vários dias e enterrar a grama e o musgo, o principal alimento dos renas, sob uma espessa camada de gelo. O rebanho é forçado a se adentrar mais na estepe, apesar do vento gelado e da tempestade de neve. Mas, assim como os antílopes do Serengeti ou as tartarugas que nadam em direção ao mar, os renas também se deixam guiar por um chamado invisível, o chamado da sobrevivência, do ciclo genético que se repete há centenas de gerações. E quando a primavera volta, a neve derrete, a terra volta a se cobrir de musgo verde e as manadas de renas retornam ao norte. Para continuar o ciclo da vida na terra do frio eterno. Das profundezas do Oceano Azul, milhões de salmões começam uma viagem rio acima, das águas frias do mar até o lugar onde nasceram, nos riachos de água doce das altas montanhas. Sem mapas ou guias, apenas com a memória genética gravada em cada uma de suas células, eles sabem como voltar para casa. É uma migração solitária, difícil e cheia de perigos. Os salmões precisam atravessar correntes rápidas, nadar contra a corrente ao longo de rios de centenas de quilômetros e saltar dezenas de cachoeiras apenas para se reproduzir uma vez e depois morrer. Eles lutam contra a correnteza, as rochas afiadas e a água gelada. Mas o verdadeiro perigo não está debaixo d'água, mas na margem. Em um trecho estreito da cachoeira, onde a água forma espuma branca e os salmões saltam continuamente do fundo como flechas prateadas, um grupo de enormes ursos pardos espera. Com o pelo molhado, as patas dianteiras preparadas e o olhar fixo, eles são caçadores experientes do Alasca.
Para os ursos, esta é uma importante época de alimentação antes de entrarem em hibernação. Para os salmões, é a última corrida para transmitir a vida. Os que sobrevivem à cachoeira continuam nadando em direção a riachos rasos, onde cavam ninhos. Põem ovos e morrem em silêncio para que os ovos eclodam e uma nova geração comece, reiniciando um ciclo eterno contra a corrente. Das pradarias do Serengeti às praias onde as tartarugas marinhas se lançam ao mar. Das estepes geladas onde os renas atravessam tempestades de neve às violentas cachoeiras onde os salmões remontam o rio, todas as espécies estão realizando sua própria jornada, não pela glória, mas pela vida. Não tem instruções, nem atalhos, apenas o seu instinto e o desejo de prolongar a vida através das gerações. Seja um pequeno salmão que salta por cima das mandíbulas de um urso, ou uma manada de antílopes que atravessa os crocodilos do rio Mara. Todos eles escrevem a grande sinfonia migratória deste planeta. Essa viagem nunca para. A vida continua. Todos os anos, 3 espécies de 3 mundos diferentes embarcam em uma aventura de vida ou morte, à medida que as estações mudam e a Terra retorna ao ritmo dos ciclos ancestrais. Os salmões vermelhos voltam para seus locais de desova, lutando contra as correntes geladas. As sardinhas enfrentam aves marinhas e tubarões enquanto nadam em espirais pelo oceano. Manadas de búfalos africanos enfrentam leões e atravessam rios para chegar a pastagens mais férteis em terra firme. A migração é uma necessidade para a sobrevivência e o teste definitivo da vida selvagem. Ou não é uma escolha. As migrações mais perigosas da Terra, parte 2. A migração de retorno do salmão vermelho Oncorhynchus nerca, uma das maiores jornadas de sobrevivência do planeta, começa todos os anos quando o vento do outono começa a soprar nas florestas de pinheiros do norte. O salmão vermelho, nativo dos rios de água doce do Alasca, Canadá e noroeste dos Estados Unidos, passa seus primeiros anos em lagos antes de se mudar para o oceano aberto. Onde passa de 2 a 3 anos no frio do Pacífico Norte. Mas quando chegam à idade adulta, todos eles têm um instinto enigmático que os faz nadar rio acima, centenas ou até milhares de quilômetros, para localizar o rio exato onde nasceram, apenas para desovar e morrer. Essa difícil viagem é mais do que apenas férias, é o culminar de um ciclo de vida que foi iniciado pela natureza há milhões de anos.
Os salmões vermelhos entram nas fozes dos rios vindos do mar com estranhas mudanças físicas. Suas cabeças ficam verdes, seus focinhos ficam afiados, suas mandíbulas se curvam, sua pele fica vermelha escura. Dando-lhes uma aparência feroz, como se estivessem colocando toda a energia restante na luta pela reprodução. Eles não comem durante a migração rio acima, e em vez disso, dependem exclusivamente das escassas reservas de gordura que armazenaram enquanto estavam no mar. Eles passam por corredeiras, cachoeiras e correntes fortes, cada uma delas parecendo ter o objetivo de matar qualquer peixe que não seja forte o suficiente para sobreviver. A vida pende por um fio a cada salto da água, e cada salto custa uma força valiosa. No entanto, a fadiga e as correntes não são seus únicos inimigos. Os infames predadores das florestas do norte são outro obstáculo que o salmão vermelho deve superar. Os riachos rasos, onde o salmão deve pular sobre rochas e corredeiras, são onde os ursos pardos norte-americanos esperam. Águias americanas voam em círculos acima, observando tudo o que acontece nas águas rasas abaixo. Esses peixes são uma fonte essencial de proteína e nutrientes para centenas de outras espécies na floresta no outono, mas qualquer salmão capturado em suas garras nunca chegará ao seu local de desova. Os sobreviventes finalmente chegam à cabeceira do rio, onde águas cristalinas caem em cascata sobre cascalho e seixos lisos. As fêmeas depositam milhares de ovos em redes, que elas cavam com suas caudas. Os machos lutam ferozmente pela oportunidade de fertilizá-los, rasgando escamas e cuspindo sangue enquanto se chocam, mordem e arranham. Os salmões desaparecem gradualmente assim que a desova termina. Sua pele descasca, seus corpos ficam pálidos e eles morrem, não por causa de predadores, mas porque cumpriram seu último propósito. Ao alimentar os embriões em desenvolvimento, nutrir as florestas ribeirinhas e sustentar a geração recém-nascida, seus corpos em decomposição enriquecem o leito do rio. Nascimento, partida, retorno, reprodução e morte são todas partes do ciclo de vida trágico, mas belo, do salmão vermelho.
No entanto, todo um ecossistema, ursos, pássaros, árvores e até mesmo os próprios rios, é sustentado por esse sacrifício. No mundo do salmão vermelho, a vida começa com uma morte nobre, em vez do nascimento, permitindo que uma nova geração nade até o mar e, eventualmente, retorne. A migração anual para o sul do pelicano branco americano Pelecanus erythrorhynchus é outra grande migração que ocorre nos céus das terras altas e pantanos, à medida que ventos frios sopram para o interior da América do Norte, sinalizando a chegada do inverno. Essas aves são uma representação da majestade e do incrível ritmo da migração, com envergadura de até 3 metros, penas brancas puras e bicos laranja vivos. No Canadá, na região dos Grandes Lagos e no centro dos Estados Unidos, elas se reproduzem em lagos de água doce e pantanos. A comida desaparece, a água congela e o instinto leva os bandos para o sul à medida que as temperaturas congelantes se aproximam. Elas planam com pouca energia, usando as correntes de ar para voar em suas reconhecíveis formações em V. Antes de chegar a águas ricas como os pântanos da Louisiana, o Lago Chapala, no México, ou as baías costeiras da América Central, elas viajam milhares de quilômetros através de estados, fronteiras e paisagens. De florestas de pinheiros gelados a desertos áridos. No entanto, o local é mais do que apenas um lugar para ficar durante o inverno, ele marca o início de uma incrível tática de sobrevivência, da pesca cooperativa. Os pelicanos brancos não mergulham nem atacam rapidamente como seus primos, os pelicanos marrons, que fazem isso do ar. Em vez disso, eles formam uma parede viva sobre a água, cooperando estreitamente em grupos. Os peixes são gradualmente conduzidos para os cantos ou áreas rasas do lago pelo bando, que viaja em linhas horizontais. Cada ave então se inclina, drena a água e engole sua presa escorregadia em questão de segundos, depois de mergulhar a cabeça e recolher litros de água e peixes em sua bolsa elástica na garganta. Essa estratégia de caça demonstra inteligência e trabalho em equipe preciso, além de números. Os pelicanos brancos se movem em uníssono, compartilhando espaço, trocando de papéis e modificando suas formações para garantir uma alimentação eficaz. Não há caos nem rivalidade. No entanto, eles são obrigados a invadir fazendas de peixes, o que ocasionalmente leva a conflitos, pois as populações de peixes diminuem como resultado da poluição, seca ou invasão humana. O pelicano branco ainda é um símbolo de paz, perseverança e sabedoria na natureza, apesar de ter viajado milhares de quilômetros através do vento, sol e climas variáveis. Eles vêm executando essa sinfonia ancestral há milhões de anos, com cada voo, mergulho e captura bem-sucedida servindo como uma nota.
É uma sinfonia do ritmo da natureza, do instinto coletivo e da sobrevivência ao longo das estações e dos mundos. E eles vão se levantar novamente, com as asas abertas, para retomar seu ciclo interminável de terra, água e céu quando a primavera voltar ao norte. O pinguim imperador Aptenoditis forsteri enfrenta uma das migrações mais difíceis do planeta no mundo deslumbrante branco da Antártida. Onde o solo é feito de gelo eterno e ventos cortantes sopram dia e noite. Apesar de não terem dentes, garras ou capacidade de voar, eles têm um instinto de sobrevivência incrível e uma vontade inabalável que até a natureza respeita. Dezenas de milhares de pinguins imperadores deixam o mar, que serve como seu local de alimentação, todos os anos, quando o inverno antártico sela o oceano sob uma espessa camada de gelo. Em seguida, eles marcham para o interior do continente em busca de gelo estável para se reproduzir. Essa viagem cobre mais de 100 quilômetros em condições adversas, com temperaturas que chegam a menos 60 graus Celsius e ventos que ultrapassam 100 quilômetros por hora. Durante dias, eles avançam lentamente, deslizando de barriga no gelo em uníssono para economizar energia. A fêmea retorna ao mar para se alimentar imediatamente após botar um único ovo e passá-lo para o macho. Enquanto isso, o macho realiza um ato de vida ou morte, permanecendo imóvel no gelo por mais de 2 meses, sem comer nada e aquecendo o ovo com uma bolsa de incubação. No entanto, um predador mortal espreita sob a água gelada quando a viagem de volta ao oceano começa, seja para os pais que saem para se recuperar ou para as mães que retornam para se alimentar. Esse predador é o leão marinho do sul. Esses caçadores são pacientes, fortes e habilidosos, e ficam à espreita perto das bordas do gelo, onde os pinguins mergulham em busca de alimento. Um pinguim pode ser puxado para dentro de uma boca cheia de dentes afiados e desaparecer sob o mar gelado com um passo em falso ou um segundo de lentidão. O olhar gelado do leão marinho está fixo no pinguim cada vez que ele se impulsiona do gelo para a água, um salto gracioso, mas desesperado. Essas mandíbulas incrivelmente rápidas são ideais para nadar na direção errada.
É quase impossível sobreviver depois de ser mordido. Aos olhos dos predadores, os pinguins são mais nutritivos devido à sua espessa camada de gordura, à falta de garras e à falta de velocidade semelhante à dos peixes. Como um indício sombrio de que um ataque acabou de ocorrer, os leões marinhos frequentemente consomem primeiro a cabeça ou os órgãos, deixando o restante flutuando. Os restos mortais ocasionalmente voltam à costa gelada, onde outros pinguins continuam a mergulhar, alheios à morte que se encontra sob a superfície. Os bandos aprenderam a ter cuidado. Se um pinguim desaparece e não volta, os outros param e se afastam. Mas, eventualmente, enquanto os filhotes esperam e a fome aperta, um deles salta, e o ciclo mortal recomeça. Cada mergulho na Antártida é um risco de morte, e não apenas uma caçada, o que é uma dura realidade da vida lá. Os pinguins imperadores, no entanto, continuam vivos. Eles realizam essa migração ano após ano, através de corajosas fugas subaquáticas, aglomerando-se para se aquecer durante tempestades de neve e através da devoção materna. Eles demonstram que a bravura requer apenas uma vontade inabalável e nenhuma garra. Os gritos dos filhotes recém-nascidos e os passos decididos daqueles que nunca param de andar são dois exemplos de como a vida continua a reverberar no lugar mais tranquilo da Terra. Sob os cascos estrondosos dos búfalos africanos, a poeira vermelha gira nas planícies áridas do Serengeti. Através de um mar de grama queimada pelo sol, mais de 2.000 indivíduos se movem como um só, criando um rio denso e vivo. À medida que a estação seca assola a savana africana, esta é a maior migração do ano e uma jornada vital para a sobrevivência. Um dos maiores mamíferos ungulados do continente é o búfalo africano Cincerus caffer. Eles são símbolos de uma força incrível, com corpos que pesam cerca de 900 kg, peles grossas em tom carvão e chifres enormes que lembram crescentes. Esses búfalos têm uma ordem social estruturada e coesa e vivem em manadas enormes, às vezes com milhares de indivíduos, ao contrário de seus primos domesticados. O rebanho deixa seu território todos os anos para viajar para o norte, onde as chuvas sazonais acabaram de começar e uma nova vida está surgindo, à medida que as pastagens secam e os lagos diminuem sob o sol escaldante. Até mesmo os filhotes que acabaram de atingir a idade adulta fazem parte dessa migração de centenas de quilômetros. Eles marcham em formação fechada, com os adultos fortes cercando os jovens indefesos no meio, como um escudo vivo.
Os búfalos finalmente chegam a um lugar de vida após quase 3 semanas de caminhada árdua por planícies carbonizadas e terrenos perigosos. Novas chuvas trouxeram os pântanos de volta à vida. Arbustos espalhados brilhando com a umidade, lagos cintilantes refletindo o céu e gramados verdes exuberantes se estendem à sua frente. A manada entra nesta terra renascida, exausta, mas orgulhosa. O búfalo líder dá as boas-vindas a esta nova terra com chamados profundos. Além disso, eles não estão sozinhos. Gnus chegam em grupos em debandada à distância. Como ondas pretas e brancas em um mar verde, as zebras fazem parte da correnteza. Gazelas de grande correm ao lado de impalas, que parecem estar esperando por este momento há séculos. À luz do sol, garças cinzentas, marabus e cegonhas brancas circulam acima. A celebração da natureza é selvagem. O ar está cheio de respingos, cascos, bufos e batidas de asas. Ondas na água, respingos de lama, uma celebração de milhares compartilhando ritmo, vida e espaço. O búfalo africano continua sendo um gigante silencioso entre eles, governando e estabelecendo o padrão. Olhos de crocodilo, brilhando entre a lama e os nenúfares, surgem silenciosamente sob as águas calmas. No entanto, eles se movem apenas ligeiramente antes de recuar diante do tamanho e da força imensos da manada de búfalos. O búfalo líder já viu esses olhos antes, então eles nem piscam. Não agora. Não com uma manada forte e coesa. Uma representação única da tranquilidade na natureza é este encontro no Pantanal. Por um breve momento, cada espécie compartilha a respiração, o espaço e o renascimento, mas cada uma tem seu próprio caminho, voz e instinto. Um calor sereno desce sobre a savana à medida que o crepúsculo a transforma em um tom dourado. Os búfalos se dispersam para pastar após uma jornada tortuosa, enquanto os mais velhos relaxam à beira do lago e os filhotes brincam e se divertem nas poças formadas pela chuva. Como se a natureza finalmente tivesse aberto seus braços, tudo parece estar em paz. No entanto, olhos observam nas profundezas do matagal ao sul, sob a luz fraca e as folhas imóveis. 2 machos adultos e leoas estão emboscando um bando de leões. Seus músculos estão tensos sob a pele firme e suas pelagens douradas se misturam com a grama seca. As leoas, que são caçadoras habilidosas, cercaram as bordas sul e oeste do rebanho em forma de crescente. Os machos permanecem atrás, com suas enormes cabeças e jubas flamejantes prontas para atacar em caso de emergência.
Eles estão lá para dominar, não para caçar. Uma única emboscada de um leão pode matar um búfalo adulto. As sombras se alongam à medida que o sol se põe. Agora é o momento ideal para atacar. Um filhote curioso para beber em um tufo alto de grama depois de se afastar demais de sua mãe. Ele não percebe que há olhos fixos nele. Com cada passo sussurrado, a leoa se aproxima. Um macho rosna baixinho do flanco oposto, é um som profundo e breve, que congela o ar por um momento. Escurece. Os leões pastam sob as estrelas em algum lugar próximo. Os búfalos, com feridas ainda frescas, permanecem vigilantes durante toda a noite. A paz é apenas uma pausa na planície africana, um momento de descuido e o mais forte tirará sua vida. A migração dos búfalos chega ao fim em um silêncio solene, em vez de com vitória. Uma jornada perigosa por emboscadas, lagos cheios de crocodilos e campos áridos. Alguns foram perdidos. No entanto, a maioria chegou ao lugar onde a grama cresce, a água corre e a vida recomeça. Os búfalos, no entanto, não sabem que nem a grama nem a água representam a maior ameaça para eles. A humanidade é o predador mais mortal. Quando cercas cortam rotas migratórias. Quando as plantações são drenadas dos pantanos. Quando o concreto substitui as florestas. Quando o conceito de natureza selvagem se limita a fotografias e mapas. Os búfalos são incapazes de mudar seu estilo de vida. Não há como eles contornarem a situação. Eles não têm um plano B. Eles têm apenas uma rota, e a espécie será extinta se ela for bloqueada. Eles não estão sozinhos. A mesma ameaça agora enfrenta todos os seres vivos, desde baleias que atravessam os oceanos até pinguins que navegam no gelo da Antártida e gnus que saltam rios infestados de crocodilos, passagens que desaparecem, lares que desaparecem e direitos de existir que desaparecem. Como podemos protegê-los? Não é a questão. Ainda merecemos testemunhar essas maravilhas? É a pergunta. Nada impedirá que esses rebanhos, essas migrações e a própria vida que eles sustentam sejam extintos se nada for feito. Isso inclui leis, espaços selvagens e respeito. A conservação é uma necessidade para a sobrevivência, não um luxo. Conservar é manter o som dos passos nas planícies. Conservar significa permitir que a natureza floresça. Conservar significa manter intacto o que resta da nossa humanidade.